noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Pessoal, se possível, compartilhem a live aí, tá? Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Compartilha aí com seus contatos, tá bom? Que a gente já vai iniciar a live. Grande felicidade hoje, né? O nosso Brasil venceu. E venceu muito bem, né? Gols muito bonitos. Foi realmente uma grande alegria o jogo de hoje, né? Então vamos lá para mais uma edição do nosso vinho, cachimbo e homeopatia, tá? Se vocês puderem aí, eu peço que vocês compartilhem a live, tá bom? E hoje eu estou preparando aqui o meu cachimbo. Hoje não teremos vinho, né? Na verdade já tomei vinho durante o jogo, mas estou preparando aqui meu cachimbo para a gente conversar sobre uma coisa realmente interessante, tá? Então hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre algo que na minha visão, é algo essencial para que a gente entenda um pouco do que a gente está falando quando a gente fala de homeopatia, tá? Então hoje eu comentei esse tema, né, no meio da semana. Se eu não me engano foi antes de ontem. Acho que foi lá pela terça-feira, né? Então eu comentei esse tema, né, antes de ontem mais ou menos, com vocês aqui nos stories, né? E então eu falei, olha, foi até uma pessoa que fez uma pergunta. Eu até preciso me lembrar da pergunta. Mas a pessoa perguntou, sim, ela perguntou, você acredita existem doenças que realmente são psicossomáticas, né? Como que a homeopatia vê isso, né? Elas têm cura? Então, eu tentei explicar mais ou menos no episódio que eu tentei responder essa pergunta, eu tentei explicar mais ou menos como que um homeopata poderia enxergar essa questão, né? Poderia enxergar a questão das doenças psicossomáticas e tudo mais, e aí no meio disso eu incluí a questão do diagnóstico homeopático, né? Que é uma coisa que o Dr. Hahnemann sempre falou muito, mas que a gente precisa entender exatamente do que nós estamos falando quando a gente fala em diagnóstico no âmbito homeopático, tá? Então, se a gente pensar na parte mais tradicional, né, na parte lá da homeopatia mais antiga, né, lá nos primeiros homeopatas, Dr. Kent, a gente percebe que o diagnóstico, ou seja, fazer o diagnóstico, até o Dr. Kent ele comenta isso no seu livro, né, Filosofia Homeopática. Ele comenta sobre isso, ele fala, olha, um paciente foi lá se consultar comigo e ele perguntou que doença que eu tinha, né? E ele perguntou que doença que ele tinha, né? Qual que era o nome da doença. Então, ou seja,
Ele perguntou qual era o diagnóstico dele. O Dr. Kent fala então para ele basicamente o nome do remédio que ele deveria usar. Olha, então você tem nux vomica, né? Então ele fala, olha, você tem que tomar nux vomica. Esse seria então o diagnóstico que ele dá para o paciente, né? Então o diagnóstico para o Kent, né, esses homeopatas um pouco mais antigos, ele vai ser basicamente a escolha do remédio. Então, olha, o diagnóstico que eu tive é que você tem que tomar tal remédio, que você tem que tomar pulsatila, que você tem que tomar nux vomica, que você tem que tomar natrum mur e por aí vai. Então, eles lidavam com essa questão de diagnóstico com isso, ou seja, olha, o meu diagnóstico é o remédio que eu vou lhe aplicar, é o remédio que eu vou indicar para você, né? Só que hoje em dia a gente percebe também que é muito favorável, muito interessante que nós homeopatas, não, né, no meu caso que sou farmacêutico, mas principalmente o pessoal da medicina, os médicos, eles realmente deem um diagnóstico, um diagnóstico que seja focado nas doenças conhecidas, nas doenças catalogadas, né, a gente pode colocar assim. Então ele fala, olha, você tem isso, você tem aquilo, você tem tal doença. Então é interessante que o homeopata ele dê esse diagnóstico, ele dê o nome da doença, só que também é interessante que ele tenha para si que aquilo é de muito pouco valor para a homeopatia. Então, o diagnóstico, o nome da doença, o nome do processo patológico que o paciente possui, para a homeopatia, ele é de muito pouco valor. O nome de uma doença, a rinite, a psoríase, gastrite, enxaqueca, o nome em si ele é de pouquíssimo valor para o homeopata. Mas por quê? Porque quando a gente olha a medicina convencional, o nome da doença é algo de extremo valor. É algo extremamente importante, né? Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem, né, é assistir House, né, aquela série daquele médico que é meio maluco. Vocês observam como eles são uma equipe de médicos, né, que fazem diagnóstico, que só realizam diagnóstico, ou seja, eles precisam descobrir o nome da doença. E vocês percebam que aquilo é algo realmente extremamente importante para eles, de suma de importância ímpar para que eles consigam tratar o paciente, para que eles consigam aplicar o remédio. Tá compreendendo? Então, se você assiste, você vê que o diagnóstico para a medicina convencional é algo extremamente importante e é algo que tem que existir. Se não existir, você não consegue aplicar o remédio, você não consegue escolher o medicamento, você não consegue tratar ou curar a doença. Em primeiro lugar, né, o leigo é interessante que ele entenda isso, mas o homeopata é extremamente necessário que ele entenda esse ponto. Ou seja, esse nome, esse tipo de diagnóstico que eu dou um nome para a doença, que a gente vê lá no House, né, que é de extrema importância, ele na homeopatia não tem essa importância. Na homeopatia, essa importância ela cai quase que para zero. Quase que para zero porque muitas vezes nem é necessário que eu saiba o nome da doença para tratar o paciente. Na verdade, em todas as vezes é totalmente possível, sem saber o nome da doença, que eu trate o paciente. É totalmente possível. Poxa, Léo, mas isso é muito diferente, é uma coisa muito díspare, né? Algo muito, muito diferente, né? Sim, só que é algo que faz sentido, né? Então,
na medicina convencional, para que você aplique um medicamento, você tem que saber o diagnóstico. Tá, eu tenho rinite, então você vai lá e olha o escopo de medicamentos para rinite. Na homeopatia, se você falar, eu tenho rinite, isso é só mais uma indicação, isso é só mais um ponto que você pode talvez observar para escolher o remédio, mas não é nem passa perto de ser o ponto central. Por quê? Porque o que é diagnóstico para o Dr. Hahnemann? Né? Quando o Hahnemann fala em diagnóstico, o que ele está falando? O que ele está dizendo exatamente? Quando o Hahnemann ele expõe, olha, é necessário fazer o diagnóstico, é necessário fazer o diagnóstico individual do paciente, da pessoa mesma. O que ele está querendo dizer com isso? Que o diagnóstico homeopático ele tem que ser a consulta homeopática. Ele tem que trazer um resultado da consulta homeopática, da investigação homeopática, da anamnese homeopática. Se ele não traz isso, ele é um diagnóstico que não vai servir para muita coisa, ele é um nome de uma doença. Poxa, mas qual que é a diferença exatamente? Bem, vamos dar o caso da rinite, por exemplo, né? Ou da enxaqueca, por exemplo. Ah, olha, eu tenho enxaqueca, certo? Mas na homeopatia, como é que a gente faz? Ah, tá tudo bem, você tem enxaqueca, mas como que é a dor da sua enxaqueca? Ela é uma dor que dói aqui? É uma dor que dói aqui? É uma dor que dói atrás do globo ocular? É uma dor que dói na nuca? É uma dor que dói no topo da cabeça? É uma dor que dói nas têmporas? É uma dor que parece que está explodindo, que vem de dentro para fora? É uma dor que parece que está enfiando um prego de fora para dentro? Como é essa dor? Como é a sensação que você tem da sua dor, da sua enxaqueca? Ah, e em que momento a sua enxaqueca piora? Ah, olha, piora depois da meia-noite. Ah, olha, piora às 16 horas, 20 horas. Ah, olha, piora quando eu acordo. Ah, olha, piora... E quando que ela aparece? Ah, depois que você tomar uma friagem, depois que você tem uma discussão com alguém, depois que você estuda muito... Como que ela acontece? Como que ela aparece? O que faz ela aparecer? Isso, essa modalização dos sintomas, essa caracterização muito específica, focado na pessoa dos sintomas, isso é o diagnóstico que a gente faz. Então, o diagnóstico não é só eu saber que a pessoa tem rinite, mas é saber como se dá essa rinite nessa pessoa. É saber como que essa rinite se faz nessa pessoa. É saber como que essa rinite se passa nessa pessoa. Porque aí eu estou descobrindo mais sobre o paciente do que sobre a doença. E é por isso que a gente fala muitas vezes, vocês veem por aí a todo tempo, que o remédio homeopático trata a pessoa, né? Isso está certo. Por quê? Porque a gente está olhando aqui para algo que é do paciente. Por quê? Porque milhões de pessoas têm rinite, milhões de pessoas têm enxaqueca. Contudo, entretanto, são só algumas enxaquecas que pioram às 3 horas da manhã de madrugada, que pioram às 4 da tarde, que pioram após o meio-dia, ou que são atacadas por conta de uma rinite, ou que são atacadas por conta de um estudo muito profundo, de um esforço mental muito forte. Está compreendendo? Então aqui o diagnóstico para Hahnemann é esse diagnóstico diferencial, é esse diagnóstico próprio da pessoa, pessoal, é um diagnóstico pessoal. Então tudo isso, toda essa anamnese que a gente faz, toda essa busca de sintomas e de caracterização dos sintomas, isso tudo é o diagnóstico que a gente faz da pessoa. Isso tudo é diagnóstico para Hahnemann. Então essa escolha do remédio, e até por conta disso que os homeopatas ali daquela época tinham o diagnóstico como sendo muitas vezes o nome do remédio, o seu diagnóstico é nux vomica, o seu diagnóstico é pulsatilo, o seu diagnóstico é aurum metálico. Por quê? Porque o diagnóstico é esse resultado, é essa colhida de sintomas de modo específico, focado na pessoa e não da doença. Tá compreendendo? Então,
na homeopatia a coisa funciona assim, funciona diferente, ela é mais pessoal, né? Então não adianta de nada eu saber que é enxaqueca, tá? Eu posso ter alguma indicação, eu posso ter, isso pode ser quase valoroso para a homeopatia, mas tem uma validade muito pequena, tem uma validade muito irrisória. O que é mais valoroso? É saber, por exemplo, a sensação que a pessoa tem da dor dessa enxaqueca. Por quê? Porque isso é dela. Porque isso é próprio dela. Tá compreendendo? Agora, se a pessoa fala assim, quando eu tenho enxaqueca eu tenho dor de cabeça. Minha cabeça dói. Todo mundo que tem enxaqueca, a cabeça dói quando a crise acontece. Tá entendendo? Agora, é todo mundo que a cabeça parece que está explodindo? É todo mundo que a cabeça parece que tem um prego entrando? É todo mundo que a cabeça piora, que as dores pioram quando ela está deitada? Não. É nessa pessoa específica. E é isso que mostra o diagnóstico da homeopatia. É isso que é o diagnóstico da homeopatia. Não é só o nome da doença, mas é a sua modalização, é a sua caracterização, é as características do doente, é como o doente expressa a doença. Tá compreendendo? Então a coisa é muito mais profunda, a coisa é muito mais específica. O diagnóstico para Hahnemann, então, é esse todo. Tem essa diferença. Não é esse diagnóstico de dar nome para um conjunto de sintomas, mas é toda a consulta homeopática, é toda a anamnese homeopática e é o resultado que vem dela. Tá entendendo? Isso é muito importante a gente entender para que a gente saiba que na homeopatia certas coisas têm um valor muito diferente da alopatia, da medicina convencional. O diagnóstico é um deles. Muitas vezes eu consigo totalmente, muitas vezes não, mas em todos os casos eu consigo normalmente, tranquilamente, aplicar um remédio homeopático sem ter o diagnóstico, sem ter o nome da doença. Por quê? Porque eu busco sintomas. Os sintomas são a chave. As características do paciente são a chave para a aplicação do remédio. Não necessariamente eu tenho que saber o que ele tem. Não necessariamente eu preciso ver o nome do remédio, o nome da doença que essa pessoa tem. Eu preciso estudar os sintomas, eu preciso estudar a pessoa, eu preciso estudar como que é essa relação entre eles. E é isso que vai fazer eu encontrar o remédio mais adequado. Tá compreendendo? Então, pessoal, esse é um ponto importantíssimo. Esse é um ponto crucial para que a gente realmente compreenda melhor como é que se dá a homeopatia. Como é que a homeopatia se faz. A homeopatia ela se faz através da lei dos semelhantes. Ela se faz pela caracterização dos sintomas, pela caracterização do paciente e não por nomes, como se dá a medicina convencional. Como eu falei, olha, assistam House. Vocês vão ver. Eles dão o diagnóstico é basicamente a chave para a resolução do caso. O diagnóstico ele é tudo. Ele é totalmente necessário para a resolução do caso. O que, na verdade, a gente sabe que não funciona assim, né? Lá no House é muito engraçado porque eles dão um diagnóstico, aí pronto, o caso acabou. Por quê? Porque aí é só pegar o remédio que já está indicado para esse diagnóstico e dar para o paciente. A gente sabe muito bem que a coisa não funciona tão simples assim, né? Por quê? Porque cada paciente produz uma doença diferente. Mesmo sendo duas rinites, mesmo sendo duas enxaquecas, elas são diferentes. Porque cada paciente transmite e produz a sua doença ao seu modo. Qual é a terapêutica, então, que tem a capacidade, que tem a potencialidade de pegar e atuar nesse campo de uma doença que é própria, que é feita ao seu modo, ao modo do paciente, o paciente produz a doença. Qual é a terapêutica que pega essa característica, esse modo
que o paciente produza a doença e coloca o remédio em cima disso. Coloca o remédio focado nessa doença que tem as características deste paciente, que tem as características de uma produção desse paciente. Essa é a terapêutica homeopática, que vai e observa a doença daquele paciente. Então não é um diagnóstico fechado de rinite para esse, para aquele outro, mas é um diagnóstico fechado de rinite para essa pessoa. Você tem uma rinite, mas você é assim, assado, assado, sua rinite piora assim, 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 ela acontece desse jeito. O outro paciente, ele também tem uma rinite, mas a dele é assim, assado e tudo mais, tal. Então, cada um tem um modo de produzir a sua doença. E a homeopatia enxerga isso. A homeopatia atua nessa diferenciação, nesse modo específico de doença, nesse modo como é feito pelo paciente. Agora, se eu tenho 3 pacientes com rinite, como é que eu faço com a medicina convencional? Basicamente eu falo, olha, esse tem rinite, aquele tem rinite, aquele tem rinite, vamos lá, pega um corticoide, pega um corticoide qualquer, um soro com corticoide e aplica em todo mundo. Isso é alopatia, isso é medicina convencional. Por quê? Porque todos têm rinite. Mas a rinite dele piora quando ele dorme, a rinite dele piora quando ele está no sol, a rinite dele piora quando ele está com um tempo seco e com muita poeira. E aí? Cada um produz a doença que pode. Cada um produz a doença ao seu modo. E o único tratamento que consegue atuar olhando e fixando o seu modo de tratamento nisso é a homeopatia. O único é a homeopatia. Tá bem? Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria colocar aqui para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, qualquer coisa, mandem aí nos comentários, tá bem? Que vai ser um prazer responder aqui para vocês. Nenhuma dúvida, pessoal? Porque a gente já vai fechar a live por aqui, tá? Não precisa ser necessariamente uma dúvida relacionada ao tema da live, tá? Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, tá bom? Certo, então? Então, pessoal, novamente, bem, eu sou do interior de São Paulo, tá? De uma cidade chamada Pompeia, tá bom? Exato. O Fernando observou perfeitamente, exatamente isso. O diagnóstico homeopático, ele é exatamente esse ponto. Ou seja, ele leva em consideração, ou seja, na verdade, para que eu possa aplicar bem o remédio homeopático, eu preciso levar em consideração o paciente no contexto de doença. Então a gente fala, né, que a gente olha a doença, a gente olha o paciente doente e não a doença no paciente. Então a gente olha como que o paciente transmite a sua doença, como que ele produz o seu processo patológico e não o contrário. A gente não olha, a medicina convencional, quando a gente observa, ela olha um pedaço de carne que produz sintomas e que a união, a soma desses sintomas equivale num nome, né? Então, tá tendo coriza, tá tendo espirros, tá lacrimejando,
tendo secreção, tal. Ah, isso daí é rinite. É isso, né? A Regina falou que a gente pode falar um pouco sobre tireoide. Ó, depende, né? O que? Problemas da tireoide. Existe amplos casos de tireoide que são tratados, amplos casos de problemas da tireoide que são tratados com homeopatia, tá? Isso aí, eu já tratei pacientes que têm problemas com tireoide, tem vários outros colegas que já trataram também, pessoas que eu conheço que também trataram problemas por conta, problemas na tireoide pela homeopatia. Então, é isso, é basicamente buscar um homeopata, sempre. Ah, tô com uma doença, é buscar um homeopata. Por quê? Porque a homeopatia ela tem a capacidade, ela tem o potencial de tratar qualquer coisa, tá bem? Ah, obrigado, Margarete. Obrigado mesmo. Esse é um ponto muito importante, tá? Pelo próprio fato da homeopatia pesquisar os sintomas e o modo como eles se dão, e pelos remédios homeopáticos tratarem a pessoa doente e o modo como a pessoa reage e produz a doença, a homeopatia pode tratar qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Então a homeopatia ela é sempre uma opção, tá? E em tese, bem aplicada, ela também pode curar qualquer processo patológico. Só que aí tem que ser bem aplicada. E esse é o ponto-chave. Né, esse é o ponto complicado da situação. Mas em tese é isso. Tá? Então, busquem sempre tratamento homeopático. Busquem sempre homeopatas. Busquem sempre bons homeopatas e é isso, sabe? É óbvio, né? Certos processos e muitos processos patológicos, eles nascem de outros problemas, que são coisas, às vezes mecânicas, às vezes são coisas de suplementação e por aí vai. Então não é um caso de um tratamento homeopático, mas todas as doenças que se dão, né, são realmente doenças, né, que não são falta de um nutriente ou não são um problema mecânico que está acontecendo no corpo, são passíveis de tratamento homeopático. Tá bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Só avisando, tá? Hoje a gente soltou mais um vídeo no YouTube, tá? A gente está entrando com mais força lá, isso é uma coisa que eu venho falando desde, acho que do começo desse ano. Só que agora que eu consegui realmente, e agora a gente vai entrar com bastante força no YouTube. Eu quero tentar postar um vídeo toda semana lá, tá? Não vai ser fácil, mas acompanhe, tá? Vão lá no YouTube, colocam lições de homeopatia, se inscrevam no canal, tá bom? Vai ser muito importante pra gente. Tá bem, pessoal? Então, como ninguém mais tem dúvida, eu agradeço por vocês terem acompanhado a live, tá? Ela vai ficar gravada, tá? Depois ela vai para o nosso canal do YouTube também. Então ela vai ficar aqui na página, se você quiser assistir agora já aqui na página desde o começo, fica à vontade. Ou se depois, amanhã ou depois, a gente vai postar já no canal do YouTube. Se você quiser assistir, vai estar por lá também, tá bom?
Então, pessoal, um abraço, uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.